irmãos, o versículo 40. Lucas, capítulo 12, versículo de número 40, da palavra do Senhor. Aleluia. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Amém? Repete comigo essa palavra. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Feche teus olhos. Senhor, nós lemos a Tua palavra esta noite. Esse é o primeiro dia, Senhor, desta campanha, deste propósito, Senhor, aonde nós estaremos, meu Deus, falando da Tua volta, aonde estaremos, Senhor, pregando sobre a volta do Senhor. Fala conosco, meu Deus, assim como o Senhor há de falar nas próximas semanas, e nos dê a Tua vitória, através da exposição da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém? E você aplaude bem forte ao nome do Senhor, aleluia. Aplauda e glorifique ao Senhor, glória a Deus, louvado é o nome de Jesus. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia fala que Jesus vai vir numa hora em que ninguém está imaginando, em que ninguém está esperando. A mesma Bíblia também vai dizer no livro de Marcos, no capítulo de número 13, como eu falei aos irmãos, nós vamos ler vários textos da Bíblia. Marcos, capítulo de número 13. Marcos, capítulo 13. Como os irmãos aqui são assíduos de escola bíblica dominical, eu sempre tenho o costume de ler e esperar os irmãos apontar o texto, mas hoje eu vou ser um pouquinho mais rápido por causa do horário, que já é 8h13. Então já vou ler mais rápido, amém? Marcos, capítulo 13, versículo é o 32, que diz assim: Marcos 13, 32. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se o homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e o mandasse por ter que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Aleluia. O texto nos alerta, irmãos, devemos estar acordados. Mas isso quer dizer espiritualmente falando, porque quando Jesus voltar, para alguns será dia, para outros será noite, que todos nós sabemos que o planeta Terra funciona no fuso horário. Agora é 8h14 da noite. Lá no Japão, por exemplo, é 8h14 da manhã. Na China já é outro fuso horário, mas um pouquinho à frente do Japão. Se você for para a África, o fuso horário é diferente. Se você for para os Estados Unidos, é outro horário. Enfim, no mundo as pessoas têm ciclos de atividades diferentes. Então alguns estarão trabalhando, outros estarão dormindo, alguns estarão na igreja, enfim, cada um vai estar no seu destino quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas o alerta da palavra é para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Nos dias de hoje, irmãos, tem muita gente que está dormindo espiritualmente, não está olhando as profecias, não olha para o que acontece em Israel. Quando eu sento na frente da televisão e eu assisto aos jornais, eu estou vendo ali as profecias se cumprindo de frente dos meus olhos. O outro dia, por exemplo, eu estava assistindo um canal de notícia e nenhuma notícia só. Eu vi ali de 2 a 3 sinais bíblicos se cumprindo em uma notícia só. Porque tudo está se cumprindo para a volta do Senhor. E o texto que nós lemos aqui em Marcos capítulo 13, que fala que é como se o homem saísse e ele falasse: eu voltarei em breve, e deixasse cada um do seu trabalho, mas o patrão não avisaria quando voltava, e quando ele voltasse, ele não podia achar os trabalhadores dormindo. Ele saiu, mas ele vai voltar. Irmão, Jesus foi ao céu, mas o mesmo Jesus um dia
Ele vai voltar para nos buscar, aleluia. A esperança da igreja é saber que Jesus virá. Religiões, algumas delas, não creem no arrebatamento, não creem na volta de Jesus, mas esta igreja acredita na volta de Jesus. Os verdadeiros servos de Deus sabem que Jesus voltará um dia para nos buscar, aleluia. Aleluia. Ele vai voltar um dia para nos buscar. Glória a Deus. Não nos ache dormindo. E o versículo 35 ainda de Marcos, no capítulo 13, diz: vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. A mesma Bíblia vai dizer, você não precisa abrir, mas eu te falo texto, capítulo e versículo. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 3 e no versículo 6, que o Senhor nos constituiu casa de Deus. O templo que estamos é a casa de Deus. E me dói meu coração quando eu vejo pessoas pregando, dizendo que isso aqui não é igreja, que igreja somos nós. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos a igreja. Acabei de citar Hebreus 3,6. Mas a mesma Bíblia também diz que este templo também é uma igreja. Porque se nós não estivéssemos aqui, seria apenas um salão qualquer. Mas quando o corpo de Cristo está junto e reunido, torna-se a igreja do Senhor. Jesus virá buscar a igreja que está na igreja. Eu vou repetir: ele irá buscar a igreja que está na igreja. Ele não vai buscar quem está no mundo, ele não vai buscar quem está afastado. Eu quero dizer esta noite, meus irmãos, que infelizmente o número de pessoas que estão se afastando da igreja é muito grande. Estão voltando para o mundo, estão olhando para trás, estão abandonando a sua fé. Mas Jesus virá um dia, meus irmãos, e quando Jesus voltar, muitos vão procurar a igreja, muitos virão para a igreja. Eu me lembro quando era criancinha, na igreja lá em São Paulo, e um pastor bem idoso pregando, que foi o meu segundo pastor. Ele dizia assim: um dia essas portas da igreja, elas vão se fechar para sempre, e muitos procurarão a igreja, mas não vão mais encontrar a igreja. Um dia esse salão ficará abandonado, mas não é porque nós não pagamos o aluguel, não é porque nós somos despejados, é porque Jesus vai levar o seu povo, Jesus vai levar a sua igreja, e esse salão tornar-se um salão vazio, porque a igreja foi tirada dessa terra, aleluia. Vigiai, pois não sabeis a que hora virá o Senhor. No 32 diz: mas o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, somente o Pai. É claro, mas nós conhecemos a Bíblia. Quando Jesus falou que o Filho não sabia, o Filho era Ele, Ele quis dizer o quê? Humanamente falando, ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Então Ele quis dizer quando Ele estava na terra como homem. É claro que Jesus é Deus, Ele sabe quando Ele mesmo vai voltar, é óbvio. E se você não sabe, no mês passado, retrasado, na verdade estamos em novembro, na minha cabeça ainda é outubro, né, que tem pastorado, né? Mas teve alguns aí, uns dias atrás, dizendo que Jesus ia voltar em setembro. Alguém ouviu falar disso aí? Alguém ouviu falar disso? Que Jesus ia voltar no dia 23 de setembro. Aí, se você pesquisar no Google, no YouTube, você vai ver um monte de gente falando sobre isso. Isso aconteceu? Não aconteceu. Se você ouvir, melhor dizendo, desculpe, se você ouvir algum pregador, pregadora, marcando dia, data, hora para a volta de Jesus, isso não é verdade. Ninguém sabe quando Ele vai voltar. Deus não revelou isso a ninguém. Deus não deixou isso claro para ninguém. Ninguém sabe quando Ele vai voltar. É por isso que nós reconhecemos verdadeiramente quem está alinhado com a palavra e quem não está. Porque marcar dia, hora e data para a volta de Jesus, isso não existe. Não, porque existe um cálculo assim, que se somar com essa data vai dar isso, e vai dar 6.000 anos dos judeus. Galera, meu irmão, tem nada a ver. Tem nada a ver. Jesus não deixou claro quando Ele vai voltar. O que a Bíblia nos mostra é que devemos estar preparados a qualquer momento. Deixa eu contar algo. Há mais ou menos uns 6 ou 7 anos atrás, se eu não me engano, eu fui pregar em uma cidade. Fui pregar em uma igreja. Todos os irmãos aqui me conhecem, já me viram pregar várias vezes, e sabem que a maioria da cidade que eu prego é sempre sobre a volta de Jesus.
E eu fui convidado para pregar nessa igreja, e eu preguei exatamente sobre a volta de Jesus. Esse vídeo está até no YouTube, essa mensagem que eu vou citar aqui. Fui pregar sobre a volta de Jesus. E quando eu estava pregando sobre a volta de Jesus, ministrei a mensagem, ministrei a palavra, e havia um irmão que estava neste grupo. Esse irmão, ele estava desanimado na sua fé, ele estava pensando em desistir dos caminhos do Senhor, ele estava fraco na fé. Mas aí eu preguei, eu falei, eu mostrei na Bíblia sobre o arrebatamento da igreja, que tínhamos que estar preparados. Jesus voltaria a qualquer momento, não sabemos quando, mas se for hoje, se for amanhã, enfim, não importa. Devemos estar hoje preparados, como se ele viesse agora. E aí, meus irmãos, passou mais ou menos uma semana. Eu recebi uma notícia que esse irmão, ele havia falecido, ele partiu para o Senhor. Quando eu o vi, ele estava desanimado na sua fé, mas eu preguei sobre a volta de Jesus, eu mostrei na palavra, falei que tinha que estar vivo, mostrei na Bíblia. Eu soube por outros irmãos que começaram a me falar que aquele irmão, após a mensagem, ele sentiu no coração que ele tinha que estar firme com Deus novamente. Ele renovou a sua aliança com Deus, renovou-se na presença de Deus, começou a buscar firme, até que passou uma semana e a morte chegou para aquele irmão. Mas ele partiu salvo, porque ele se arrependeu, ele se renovou, ele ficou firme na presença do Senhor. Não fui eu que fiz essa obra, porque eu apenas mostrei que estava na palavra, mas ele teve tempo de se consertar antes de partir. Ninguém sabe, irmão, o dia que nós vamos partir. Ninguém sabe a hora que nós vamos partir um dia. Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã, como ele pode voltar daqui a 1000 anos, daqui a 5.000 anos, daqui a 100 anos. Ninguém sabe a hora e a data. Mas o que a palavra nos diz, irmãos, é que devemos estar preparados como se fosse agora. Ou subiremos do arrebatamento, ou a morte nos levará primeiro. Mas ainda que a morte nos leve, olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. Você conhece o texto, mas eu faço questão de ler novamente. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, abra a Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13. Paulo está orientando aos irmãos da igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque naquela época, meus irmãos, as pessoas estavam morrendo e estavam tristes, sem esperança nenhuma. Eles não sabiam o que aconteceria após a morte. Mas Paulo foi usado por Deus para lhe pregar a verdade, assim como eu estou pregando essa noite a verdade na Bíblia. Olha o que Paulo diz no versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos com os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Paulo diz, irmãos, não fique triste com quem já partiu, com quem já morreu. Se aquela pessoa morreu em Jesus, no dia que a trombeta de Deus tocar, que Jesus chamar o seu povo e a sua igreja, os vivos serão arrebatados, mas os mortos voltarão à vida. A minha esperança é que eu verei aquele irmão lá na glória. A minha esperança é que eu verei irmãos dessa igreja que já partiram lá na glória. A minha esperança é que eu verei alguns aqui se partirem antes. A esperança é que nós nos encontraremos novamente, ainda que a morte ceifie a vida. Meu irmão, a morte não é o fim, a morte é o começo de uma vida eterna ao lado de Jesus. Aleluia. O crente não tem medo da morte, porque a morte é uma passagem para uma nova vida, chamada de vida eterna na presença do Senhor. Aleluia. Não nos entristeçamos. A Bíblia também vai dizer no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 15, abre a sua Bíblia, para que nós vamos ler bastante a palavra hoje. 1 Coríntios capítulo 15. Glória a Deus.
1 Coríntios capítulo 15, aleluia, versículo 51. 1 Coríntios 15, 51. 1 Coríntios 15, 51. Eis que eu vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Porque convém isso que é mortal se revista da incorruptibilidade, isso que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? A morte é a vitória da igreja. Para o mundo a morte é luto, para o mundo a morte é sofrimento. É claro, humanamente ficamos tristes quando alguém parte, é óbvio, somos seres humanos, ninguém aqui é robô. Sentimos a falta de um irmão, de uma irmã, de um parente quando vai, mas a nossa alegria, meu irmão, é saber que aquela pessoa estará lá nos encontrando. Um dia, se é o teu pai, a tua mãe, teu irmão, tua esposa, o teu parente morreu em Jesus, fica firme para você se encontrar com essa pessoa lá do outro lado. Nos encontraremos novamente, viveremos novamente, estaremos eternamente juntos em família lá no céu. Aleluia, louvado seja Deus. Veja o versículo 58, a orientação de Paulo, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Sede firme, fica firme na sua fé. Se as lutas vierem, fica firme na sua fé. Se a perseguição vier, fica firme na sua fé. Se as lutas se levantarem na sua casa, fica firme na sua fé. Se acontecer alguma coisa de ruim, infelizmente, fica firme na sua fé. Não desanime, não abandone o chamado que Deus tem para a sua vida. Não abandone o que Deus tem para a tua vida. O que Deus tem para a tua vida é muito grande, meu irmão. O que Deus tem para a sua vida é muito grande, minha irmã. Jesus vai voltar um dia e Ele quer que a sua igreja esteja firme, abundante, perseverante na obra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Ouça o que a Bíblia diz, ainda no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 4. Mateus, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 4 diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele lhe respondeu e disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis o sinal dos tempos? O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que assim como as pessoas sabem quando vai chover, quando vai fazer calor, quando vai esfriar, pelo tempo que se mostra diante dos seus olhos, assim, olhando o que está acontecendo no mundo, já devemos saber que Ele vai voltar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas os sinais do mundo estão mostrando que Ele já está para voltar. Tudo está indicando que Ele já vai voltar. Tudo está mostrando que Ele vai voltar. E o que nós temos que fazer então? Nós lemos o 16, vamos até o capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Eu ainda teria muita coisa para ler, meus irmãos, mas eu estou reduzindo a mensagem pela metade do meu horário. Mateus,
capítulo 24, versículo 36. Mateus 24, 36. Mateus 24, 36 diz assim: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será levado, e será deixado o outro. Estando duas moedas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, quer dizer, rodear a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ele vai vir a hora em que nós não pensamos. Estarão dormindo, estarão trabalhando, estarão na sua rotina, como foi nos dias de Noé, versículo 37. Noé avisava que Deus iria fazer o seu juízo. Noé pregou a palavra, pregou a mensagem. Muitos não acreditaram em Noé, muitos não deram crédito a Noé, mas Noé pregou a verdade. É claro que eu sei que há muitos pregadores no Brasil e no mundo que estão pregando sobre a volta de Jesus, mas veja se essa mensagem chama a atenção, veja se essa mensagem dá interesse. Se não dá interesse, porque o que o povo quer é reteté, é ficar girando igual um maluco, quebrando tudo. O que as pessoas querem é revelação, é profetada, é admiração igual um cigano. O que o povo quer é essas coisas que não edificam ninguém, que não muda a vida de ninguém. O que muda, meus irmãos, é nós ouvimos uma palavra que vai colocar pensamento em nossa vida para ele se consertar. É quando a gente vem para a igreja, escuta a palavra do Senhor e vai para casa pensando: eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar daquilo, eu tenho que mudar nisso, eu tenho que mudar naquilo. Meus irmãos, pense bem, temos que melhorar cada vez mais, para que quando Jesus voltar, Ele nos ache preparados para a sua volta, preparados para o dia em que Ele voltar para buscar a sua igreja. Para finalizar, irmãos, para encerrar, vamos ver, depois do livro de Timóteo, um pequeno livro chamado Tito. Vamos ler Tito capítulo 2, para ficar fácil. Você acha de 1 Timóteo, 2 Timóteo, está depois de 2 Timóteo, é o livro de Tito, capítulo 2. Como eu falei para os irmãos, eu teria muita coisa para ler, meus irmãos. Teria muita coisa para ler, mas eu não vou ler tudo que eu separei aqui não, porque senão a mensagem ficará mais extensa ainda. Tito capítulo 2. A Bíblia vai dizer no versículo 12 e no versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Tito 2, 12 e 13. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler novamente, versículo 12 e 13. Ensinando-nos a, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Deus quer que vivamos da maneira mais honesta e mais correta possível, porque não vai ser arrebatado o desonesto, não vai ser arrebatado os que mentem, não vai ser arrebatado os que estão vivendo em pecado. Não, se eu fosse falar aqui a lista de pecado que nos impede de ir para o céu, já daria uma outra palavra, mas eu não vou entrar nessa mensagem, ficaria apenas nesse texto. E no versículo 13 ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança. Nas traduções King James e em outras traduções da atualidade está assim, eles usam, ao invés da palavra bem-aventurada,
feliz, muito feliz. Por quê? Porque o dia da volta de Jesus será um dia de tremenda alegria, será um dia de tremenda felicidade. E a Bíblia diz, no versículo 3, aguardando a bem-aventurada esperança. Meus irmãos, Jesus vai voltar a qualquer momento. O dia e a hora não sabemos, mas é como está nesse pedido de oração que você respondeu. Lucas 12:40 diz que devemos estar preparados, porque Jesus virá a hora que ninguém imagina. Então, diante disso, o que eu devo renunciar para subir com Jesus? Você sabe o que você precisa mudar, você sabe o que você precisa melhorar para subir com Jesus, porque a qualquer momento a trombeta tocará, soará, os mortos estarão e os vivos serão arrebatados. Jesus voltará em breve. Amém?